Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã, nessa segunda-feira, iniciando essa semana juntos, para nós meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar um texto tão especial com vocês, super conhecido, que vem de 1 Samuel, capítulo 17, e relata a história de Davi e Golias. Davi ainda era um jovenzinho, bem jovem nessa época, quando ele derrota esse gigante e assim ele fica famoso como um guerreiro do Senhor. Muitas vezes você certamente já ouviu essa história e foi convidado a se colocar na posição de Davi para tomar as suas 5 pedrinhas, para ser corajoso e enfrentar o gigante. E em toda essa história nós tiramos lições para nós mesmos, é claro, mas eu quero que você reflita nessa história conosco hoje, colocando no lugar de Davi não a si próprio, mas o próprio Senhor Jesus. Na verdade, essa é a leitura correta desse texto, a interpretação apropriada. Assim como Davi foi e ungido pelo Senhor, ele derrotou aquele gigante, trazendo vitória a todo o povo de Israel. Na verdade, Davi representa não a nós mesmos, mas o próprio Senhor Jesus, que garantiu a vitória sobre o grande inimigo para que todo o povo de Deus possa viver a partir dessa vitória, não em medo, mas sim em coragem, em fé, em esperança de que Deus tem um futuro, ele tem salvação e ele tem bênçãos também para o futuro das nossas famílias. Então hoje nós vamos refletir com a leitura de 1 Samuel 17. Ao final dessa leitura, nós queremos orar pela sua família e vamos orar por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, bom dia para todos vocês que estão aí já online conosco, sempre fazendo essas leituras. Nós amamos ter a companhia de cada um de vocês. Então vamos orar para iniciar, pedindo a sabedoria de Deus, que Deus venha revelar a cada um de nós aquilo que Ele tem especial para o dia de hoje. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, quem o Senhor é, Pai, nas nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que nesse momento, nessa manhã aqui, onde nós estamos juntos para meditar na tua palavra, para receber mais de ti, que o Senhor tenha liberdade, Pai, e fale conosco, que os nossos corações estejam abertos e receptivos, Pai, para ouvir a tua voz, assim como o próprio Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que assim seja o nosso posicionamento de estarmos atentos para ouvir a tua voz. Pai, tenha liberdade e fale conosco nessa manhã, ministre em nossos corações, traga revelações para nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos essa leitura, a palavra do Senhor menciona em Atos capítulo 10, um texto tão lindo que diz que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim eu quero te lembrar a ver Jesus na posição de Davi, à medida em que nós lemos esse texto da vitória de Davi sobre Golias. Davi está, na verdade, tipificando ou representando a pessoa de Jesus. Ontem nós lemos esse texto com os nossos filhos e nós interrompemos várias vezes, tomamos um longo tempo para fazer essa leitura, que é uma leitura tão interessante. Surgiram algumas perguntas, alguns comentários, mas eu e a Rafa queremos nos concentrar na leitura do texto e te convidamos a acompanhar conosco. Nós vamos evitar comentar, porque é um texto tão interessante, com tantos detalhes. Então nós vamos ler na certeza de que o Espírito Santo vai estar ministrando ao seu próprio coração. 1 Samuel 17. Que o próprio Deus traga a ponte para você dentro desse texto com tantos detalhes, tantos até mesmo momentos conhecidos que são repetidos da Bíblia, que você possa receber isso especialmente de Deus, aquilo que Ele tem para você em especial nesse texto. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado em suas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro
pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E Golias acrescentou, dizendo: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, que era Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me uma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego ele pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Então Davi atirou a pedra e Golias caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Interessante fala que ele o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela.